Bom dia, meu povo. Boa quinta-feira para todo mundo. Começando a partir de agora o nosso encontro de todos os dias, o nosso Geração Saúde. Boa quinta-feira. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é mais uma edição do nosso Geração Saúde. Semana tensa, difícil, né? A nossa rotina totalmente modificada, mas como a gente já explicou anteriormente, e vamos explicando todos os dias, né? Até todo mundo se acostumar um pouquinho com essas mudanças. Nós aqui da Super TV decidimos em não ter mais entrevistados a partir da semana que vem nos nossos programas ao vivo. Alguns programas vão reprisar as principais entrevistas que tiveram ao longo desses dias, e nós aqui do Geração Saúde, como o nosso programa é voltado justamente para essas informações relacionadas à saúde, como estamos vivendo tudo isso, nós vamos tentar trazer o máximo possível de informações, de conteúdo, de matérias relacionadas a informações oficiais, claro, em relação ao coronavírus, atualizando o número de casos, falando em medidas que estão sendo tomadas, em mudanças que estão acontecendo, principalmente aqui em Mossoró e no estado. Então a gente vai tentar, da melhor forma possível, levar essas informações para vocês aqui no nosso programa. Então a partir da próxima semana não temos mais convidados. Hoje e amanhã já estavam agendados, são entrevistas importantes também que estão relacionadas a toda essa questão da pandemia do coronavírus, mas a partir da próxima semana, para preservar nossos entrevistados, nossos colaboradores, que todos os dias recebemos aqui ao vivo no estúdio, e nós também que estamos aqui trabalhando, né, levando esse conteúdo para vocês, então não teremos entrevistados, mas estaremos aqui, viu, ao vivo todos os dias, 10h15, a gente conta aí com a sua audiência no canal 14.1, lá na TV aberta, no canal 173 na BrisaNet, e acompanha também as redes sociais da Super TV, Instagram e Facebook. Estamos lá pelo Facebook ao vivo na nossa transmissão. Sejam bem-vindos. Quem assiste também pelo Facebook, você pode se inscrever também no canal do YouTube da Super TV. É só procurar lá, Super TV Mossoró. Vai se inscrever no sininho e sempre que tiver vídeo novo você recebe a notificação, assiste, compartilha aqui a nossa programação, tá certo? Gente, é o seguinte, nós vamos fazer um pequeno balanço, como nós estamos fazendo dias depois desse número de casos que aumentou, de todas essas mudanças que ocorreu em relação aos casos de coronavírus. E nós vamos exibir hoje uma matéria que a gente gravou rapidinho, só reforçando. Já tem gente que está dizendo assim, que coisa chata, toda hora dizendo para lavar as mãos. Gente, mas vamos encarar isso como uma medida necessária. Pode ser chato estar repetindo isso, mas isso vai fazer uma diferença gigante. Então vamos acreditar no que é dito, no que é recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado e do município. A gente gravou aqui com a nossa recepcionista o jeito certo de lavar as mãos com água e sabão na pia, no banheiro, e o jeito correto também de usar o álcool em gel, né? Que muita gente está fazendo, mas não está fazendo da maneira correta. Então vocês vão entender o passo a passo como é que a gente faz para tomar cuidado em relação à higienização, tá certo? E no segundo bloco temos bate-papo, temos convidada, Lígia Souza, que é psicóloga, sempre atende aqui o nosso chamado. Nós vamos conversar hoje, gente, um pouquinho sobre os aspectos psicológicos, os comportamentos das pessoas diante dessa pandemia, diante dessas notícias, de tudo, de toda essa rotina que mudou tanto. A gente vai tentar, por algum tempo, tentar refletir um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, deixando dicas para vocês que estão bastante preocupados, que estão com tudo que vem acontecendo. Vamos dar uma acalmada, vamos tentar focar no que é certo, que são esses cuidados, e torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível, tá certo? Só para atualizar, gente, em relação a Mossoró, são 3 casos suspeitos, não temos casos confirmados aqui em Mossoró até agora pela Secretaria Municipal de Saúde. Os casos seguem aguardando o resultado de exames que demoram pelo menos até 7 dias lá no Instituto Evandro Chagas, no Pará. Então, por isso que demora um pouquinho chegar esse resultado. O que se sabe é que esses pacientes estão em casa, em quarentena, aguardando o resultado desses exames. E pensando em tudo isso, a Prefeitura de Mossoró criou, minha gente, um comitê de monitoramento ao coronavírus. Esse comitê é responsável por tomar decisões de mudanças, decisões mesmo que a Prefeitura pode tomar através das pessoas que compõem esse comitê para manter a população principalmente bem informada em relação a tudo que vem acontecendo em relação aos casos de coronavírus aqui em Mossoró. E no estado do Rio Grande do Norte, o número de casos suspeitos no Rio Grande do Norte, de acordo com o Ministério da Saúde, são 108. Do último boletim epidemiológico que foi divulgado ontem à noite, mais de 9 horas da noite, esse boletim foi divulgado. São 108 casos, segundo o levantamento
divulgado ontem. A planilha da Plataforma Integrada de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde considera dados levantados até as 8 horas de ontem, aliás, de quarta-feira. E na noite de terça eram 72 os casos suspeitos aqui no estado. Existe um pouquinho de diferença. Pela Secretaria de Saúde do Estado são 72. Pelo Ministério da Saúde são 108. Por que essa diferença? Porque são protocolos diferentes adotados para considerar casos suspeitos. O protocolo usado pelo Ministério da Saúde é um e pelo Rio Grande do Norte é outro, pela Paraíba outro, pelo Ceará outro. Eu acho até, inclusive, que devia ter uma universalidade em relação a esses critérios para considerar esses casos suspeitos ou não, porque fica nessa. Muitas pessoas dizem, são 108, não, são 72. Então, tem esses critérios que são um pouquinho diferentes que faz com que esses casos sejam diferentes. Mas o que se tem são 108, de acordo com o Ministério da Saúde, sendo investigados. Tá certo? E a gente conversou ontem com o doutor Fabiano Maximino, que é infectologista. E doutor Fabiano, a gente vai exibir esse conteúdo amanhã, inclusive aqui no nosso programa. E doutor Fabiano dizia assim, que bom que tem casos suspeitos. Porque o que é que significa isso? Que esses casos podem, inclusive, a maioria ser descartado. E as pessoas estão querendo realmente saber se o que estão sentindo se confirma como coronavírus ou não. Então, esses casos seguem sendo investigados pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP. Todos os dias a CESAP informa um boletim epidemiológico atualizando em relação a todos esses casos, tá certo? E aqui no Brasil, gente, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram até as 21 horas de ontem 529 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 20 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, como a gente viu ontem, todo mundo está acompanhando essa cobertura toda feita pela mídia, foi registrada a 4ª morte por coronavírus confirmado pelo governo estadual de São Paulo. A Paraíba, que não tinha nenhum caso, registrou o primeiro caso confirmado de infecção pelo vírus. Na região norte, o Pará registrou um caso confirmado pela primeira vez. Então, o número de casos no Brasil, como os especialistas disseram, já era de se esperar realmente que esse boom de casos acontecessem. E o que a gente escutou ontem pelo ministro Mandetta, o ministro da Saúde, é que realmente lá para o próximo mês, abril e maio, que vamos ter realmente um número de casos confirmados muito alto, principalmente ali no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados, porque realmente a concentração está lá. Então, a gente vai seguindo e acompanhando também a questão desses casos, gente. Mais difícil do que no Brasil, no Sudeste do país, nessa região que a gente citou, são estados da Europa, né? Países da Europa. Na Itália, gente, só ontem foram 463 óbitos, né? E o mais triste de tudo isso é que as famílias não podem ir visitar esses pacientes que estão em UTI. E o corpo é cremado, não se pode ter aquele velório, aquele enterro reunindo todo mundo, porque aglomera e está proibido lá na Itália. Então as pessoas da família recebem somente as cinzas e fazem ali aquele funeral simples e contendo poucas pessoas, porque não se sabem se os corpos podem ou não infectar as pessoas que estão ali naquele velório e tudo mais. Então está sendo adotado esse protocolo. É muito triste, né? A gente vê nas cenas na televisão, nos jornais e saber pelas mídias sociais também. É realmente muito triste. O Papa Francisco ontem celebrou uma missa a favor dessas almas, desses idosos, né? Pelas pessoas idosas que já faleceram lá na Itália. Na Argentina, são 45 casos confirmados de coronavírus, 2 pessoas já morreram por causa da nova gripe e 3 receberam alta hospitalar. Então já é também uma boa notícia. 4 casos são de transmissões locais, ocorridas entre pessoas que tiveram contato direto com pessoas infectadas, e o vírus ainda não circula comunitariamente, como já acontece na maioria dos países, tá certo, minha gente? E a China, que foi o epicentro todo em Wuhan, eles ontem comemoraram que não registraram nenhum caso de coronavírus. Então já é também uma boa notícia que por lá a coisa já está acalmando, e é por lá também que já está sendo pesquisado remédios, vacinas, Estados Unidos também, existem brasileiros também procurando aí. Eu acredito que daqui para mais um tempo a gente vai conseguir, se Deus quiser, alguma medicação, aí, alguma vacina para frear esse avanço. Tá certo, gente? Em relação a serviço, só para encerrar, Centrais do Cidadão suspende atendimento hoje e amanhã, e a partir de segunda-feira só vai funcionar Detran e TEP com limitação de 20 pessoas sendo atendidas. Então, se você tem alguma coisa para resolver em um desses órgãos, se antecipe, vá mais cedo, porque só são atendidas 20 pessoas. Em relação ao álcool em gel, a gente sabe que não encontra mais em farmácia nenhuma aqui em Mossoró, muito menos as máscaras.
As pessoas estavam correndo também por as farmácias de manipulação, mas a maioria também está sem os produtos que produzem o álcool em gel. Mas aqui a acolá a gente encontra, mas encontra com preço lá em cima. Então o Procon Mossoró também reduziu o seu atendimento, não está fazendo atendimento, mas disponibilizou, gente, um telefone que vocês podem ligar, caso você ache abusivo o preço do álcool em gel ou da máscara. É o 3315-5049. 3315-5049, o número do Procon aqui de Mossoró. Depois a gente vai colocar nas redes sociais direitinho para vocês poderem ver. E se caso encontrar esse preço abusivo, vocês fazerem a reclamação diretamente ao Procon, tá certo? Atualização feita, a gente respira e vamos ver agora a matéria que a gente preparou rapidinha, ensinando rapidinho o jeito certo de fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Vamos conferir. Para evitar a proliferação do coronavírus, o Ministério da Saúde recomendou medidas básicas de higiene para que a gente possa fazer diariamente no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, para evitar aí a proliferação do coronavírus. Uma delas é lavar as mãos, mas não é lavar as mãos de qualquer forma. Nós vamos mostrar para vocês agora o jeito correto de lavar as mãos para evitar esse contato do vírus que pode estar nas mãos e levar à boca, aos olhos. Como a gente já sabe, a gente vai mostrar para você agora o jeito correto de lavar as mãos. Vamos lá. Liga a pia, liga a água, né? Lava as mãos, molha as mãos de um lado e de outro, certo? Depois vai lá no sabão líquido ou do sabão normal que tiver disponível no banheiro e vai lavar a mão, dorso da mão, que é essa parte de cima, a outro dorso da mão, entre os dedos, aqui inicialmente assim, passando um dedo e outro, vai entre os dedos pelo dorso da mão, isso, entre uma mão e outra. Depois a gente vai para o polegar, que também é essa parte que a gente utiliza bastante para pegar objetos, maçanetas, abrir portas. Então capricha também na lavagem do polegar. E depois vem as unhas, principalmente as mulheres que utilizam unha postiça ou deixam a unha crescer. As unhas também podem acumular aí a questão do vírus. Então, lavou as unhas e passa para o pulso. O pulso também deve ser lavado nesse momento de higiene das mãos. Entre um pulso e outro, agora enxagoa as mãos para tirar esse sabão sempre do lado contrário, evitando aí o contato novamente com as mãos. E agora você vai secar as mãos. E com um papelzinho toalha, você vai secar as mãos e não utilize a mão limpa para desligar a torneira, isso é muito importante. É interessante que se desligue a torneira com esse papel, enxuga mais uma vez as mãos com papel toalha e depois você vai descartar esse papel toalha no lixo, tá certo? Dessa maneira, a gente vai estar aí se prevenindo e garantindo higienização básica para combater o coronavírus. Minha gente, eu prestando atenção aqui na matéria, pois é, esse é o jeito certo de lavar as mãos. Agora a gente vai ver como é que faz para usar o álcool em gel. Mais ou menos a mesma coisa, os mesmos movimentos na mão. Vamos conferir. E para garantir essa higienização, além de lavar as mãos com água e sabão, a gente pode também estar utilizando o álcool em gel. E a gente vai mostrar para vocês também como fazer a higienização adequada com álcool em gel das mãos. É parecido com o que a gente fez com água e sabão. Você vai colocar uma pequena quantidade, gente, não precisa exagerar, a quantidade realmente pequena, espalhar entre as mãos e segue a mesma sequência. Entre os dedos, dorso da mão, das duas mãos, entre os dedos por cima do dorso da mão. É importante porque a gente pode acumular sujeiras e vírus, até o vírus, próprio vírus aí nesse lugar, principalmente as unhas, e isso, polegar também, e caprichar em direção às unhas, porque nas unhas também pode se acumular e vai para o pulso também, e garantindo assim a sua higienização por álcool em gel. A gente sabe que o álcool em gel está em falta no mercado, muitas farmácias acabaram todos os estoques, mas vale essa dica, essa prevenção. Na falta do álcool em gel, pode usar o álcool a 70%, mas o melhor mesmo, indicado pelos infectologistas e profissionais de saúde que estão tratando e fazendo essas recomendações, é a questão da lavagem com água e sabão normal que a gente tem em casa todos os dias, minha gente. Vamos caprichar em relação à higienização para a gente garantir a nossa prevenção. Segue daí dicas do nosso Geração Saúde.
É isso aí. Agora vamos para o nosso intervalo rapidinho no segundo bloco. Nosso bate-papo é com Lígia Souza, tentando analisar um pouquinho esses comportamentos das pessoas em relação a essa pandemia. Eu volto já. De volta com a nossa Geração Saúde, quinta-feira, hoje conversando praticamente todos os dias, né, em relação à questão do coronavírus. Nós estamos recebendo aqui Lígia Souza, que é psicóloga, e a gente vai tentar, nesse espaço de tempo que a gente tem aqui, refletir um pouquinho sobre os comportamentos das pessoas diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, Lígia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carla. Eu que agradeço o espaço, né? Porque a gente está falando muito em saúde física. Sim. Mas não podemos esquecer que está diretamente associada à saúde mental. Com certeza. E como que a nossa saúde mental pode contribuir ou não com esses mecanismos de prevenção. Ou até pior, é verdade. Lígia, a gente tem vários grupos de pessoas, podemos dizer assim. Existem as pessoas que realmente estão preocupadas, mas estão tranquilas. E existem pessoas que estão numa paranoia louca de limpar as mãos, de higienização, de realmente dar muito crédito a todos os vídeos e áudios e mensagens que chegam nas redes sociais. Então, é preciso nesse momento realmente, Lígia, buscar um equilíbrio, né? Tentar ficar tranquilo, mas preocupado ao mesmo tempo, mas sem exagerar, né? Isso? Sim. Essa diversidade de comportamentos diz muito da diversidade de informação que chega até nós. Verdade. Ao mesmo tempo em que vem notícias tranquilizando, né? Passando sim a importância da prevenção, mas sem pânico, né? Sem desespero, sem apavoramento, porque geram outros adoecimentos. Sim. A gente não pode descobrir um santo e cobrir outro, né? Então, ficar extremamente ansioso, ficar extremamente estressado, gerar um clima de pânico, gera adoecimento de outra ordem. Então, são muitas formas que essas notícias estão chegando até nós. Algumas mais serenas, mais lúcidas e outras, de fato, insanas. Verdade. Então, contribui com essas diferentes respostas que a sociedade tem dado. É verdade. A gente precisa parar para analisar tudo isso e entender. Por exemplo, Lígia, nesse momento, a gente recebe um áudio, recebe um vídeo, mostra, envia para alguém, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos e espalha realmente aquilo tudo. Eu acho que a gente deve filtrar, né, ter muito cuidado, principalmente se você vai enviar para alguém que já tem problema de ansiedade, uma pessoa que já está assustada com tudo isso, um idoso principalmente, que é o grupo de risco. A gente deve tomar esse cuidado, né, Lígia? E assim, as pessoas que já têm processos de ansiedade, já têm ataque de pânico, essas pessoas, elas precisam realmente ter mais controle e quem está ao redor precisa ter cuidado também. Sim, é muito importante você falar em ansiedade, porque mesmo antes de coronavírus, nós já vivemos em uma sociedade ansiosa. A ansiedade é um transtorno presente, tanto em termos de sofrimento, que é normal, inerente à condição humana, quanto em termos de adoecimento mesmo. Então, as crises de pânico, os toques, as fobias, tudo isso já era uma realidade. Não aconteceu agora por causa do coronavírus. Porém, qual é a maior característica da ansiedade? É muitas vezes você se preocupar demasiadamente com muitas coisas que nem chegam a acontecer. Independente de coronavírus, isso. Verdade. E uma outra característica da ansiedade é você querer ter um controle de algo que você não tem. Então, muitas pessoas que querem ter o controle do futuro, o que vai acontecer, o que vai ser da gente, quem é que vai morrer, será que isso vai acontecer comigo? Nesse momento, nós não temos como ter essas respostas, nós não temos garantias. Quais são as garantias que nós temos? São dos comportamentos que nós fazemos no presente. Então, nós podemos nos prevenir hoje, o que nós podemos fazer agora? Para ficarmos tranquilos, para ter nossa consciência tranquila que temos uma responsabilidade coletiva, principalmente com as pessoas em grupos de risco. Então, independente de coronavírus, esse comportamento de ansiedade deve ser sempre desafiador para trazer o ser humano, o sujeito, para o presente. Sair lá de trás, porque quando foi a chikungunya, quando foi o H1N1, e sair lá da frente. O que vai acontecer, como é que vai ser? Vamos vir para o hoje, vamos vir para o agora. Essa que é a principal característica da racionalização ao comportamento ansioso. Exatamente, porque a gente nunca passou por isso gera realmente uma ansiedade muito grande, a gente precisa saber lidar. Outro aspecto, Lígia, que a gente pode tentar analisar, é que eu vi vídeos também referentes a isso nas redes sociais, é que nós estamos, com tudo isso, esse processo de quarentena, retornando a hábitos que a gente já devia fazer
Sim. Todos os dias, sem a presença de uma pandemia, por exemplo, ficar mais em casa, aproveitar mais a família. Tem gente que nem conhecia os vizinhos e teve que ficar em casa ali, passou a ter mais contato. Outra coisa, ter mais empatia, tem gente se oferecendo para fazer compra para os idosos. E dar mais valor realmente à vida. Sim. Você tem percebido isso também, Lígia? Sim, com certeza, né? Acontecem aí esses casos, às vezes até isolados, de que a gente se alegra, que a gente tem esperança, né? Na humanidade, no ser humano. Tem um tema da psicologia, uma área de estudo que se chama psicologia ambiental. E estuda a relação do homem com o mundo, com o ambiente, tomando esse ambiente não só como físico, mas um ambiente social também. As pessoas são ambientes para nós. E essa área de estudo, ela categoriza, né, essa relação em 4 dimensões. No microambiente, que é o nosso quarto, a nossa casa, aquele que se você joga o papel no chão, esse lixo está te afetando diretamente. Você não vai ficar no seu quarto com o lixo ali, com uma casca de banana no chão. O ambiente próximo, que é justamente a nossa vizinhança, o condomínio, o nosso prédio, né, que sai um pouquinho da bolha do microambiente. O ambiente público, que são as cidades, os espaços públicos que passeamos. E o ambiente global, que é justamente a concepção do planeta Terra enquanto casa. Então, quando a gente tenta trazer estratégias de comportamentos pró-ambientais, é levando em consideração a relação que nós temos com o ambiente global. Ou seja, não vai trazer uma consequência direta a você, mas vai trazer para a próxima geração. Isso. E o que acontece com quem está lá na China, nessa mesma terra que a gente, tem impacto sim sobre nós, porque estamos todos em uma mesma casa, que é o planeta Terra. Então, em tempos de pandemias, em tempos de guerras mundiais, a gente retoma esse sentimento que somos filhos de uma mesma terra, de um mesmo planeta. E o que nós fazemos aqui tem consequências positivas ou não com quem está lá na Europa, lá no Paraguai, lá na China, porque somos todos seres humanos. Então, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Exatamente. Mundo afora. Isso é muito bonito, que tem aflorado por aí. A gente vê nas janelas da Itália as pessoas tocando música, dançando. Teve um professor da educação física que fez exercício o prédio inteiro na janela fazendo. A gente tem visto essas cenas em meio a tudo isso, a tanta coisa ruim. A gente tem visto tudo isso. Mas, Lígia, o que é que a gente pode realmente aprender para a nossa saúde mental diante de tudo isso que a gente está vivendo, dessa rotina tão modificada, diante de tanta coisa que chega mais rápido possível até nós? Como é que se seria possível lhe pedir uma dica sim. de como a gente manter a nossa saúde mental? Isso, eu acho que essas dicas, Carla, são para além de coronavírus, né? Verdade, Lígia. Só veio para suscitar ainda mais a nossa curiosidade sobre temas de responsabilidade coletiva. Então, a começar pelo excesso de informação. O excesso, se você não tem estrutura, né, emocional, consciência do que você lê e está espalhando isso de uma forma irresponsável, mais do que nunca, pare para pensar no que eu estou lendo e no que eu estou espalhando. Porque para você pode ser uma piada, pode ser um vídeo bobo, pode ser engraçado, mas para quem está em grupo de risco, para quem tem um comportamento ansioso, isso pode ter uma consequência muito pior. Verdade. Então, o que eu estou lendo? De fato, eu consigo fazer um filtro? Né? Na política, a gente viu muito esse caso, né, de espalhar qualquer coisa sem ter a seriedade de uma fonte confiável. Então, é importante a gente filtrar e passar informações que sejam, de fato, construtivas. O que eu vou passar para o outro é construtivo? Contribui com a prevenção? Contribui com a orientação? Ou só contribui com o caos? Porque ontem, por exemplo, vieram muitas notícias. Fulano está contaminado, doutor Cicrano está contaminado. Ai, meu Deus, doutor Cicrano. E no final das contas nem era daquela forma. Então é disseminado um pânico completamente desnecessário que expõe pessoas, que preocupa pessoas e que nem é necessariamente dessa forma. Então, acho que essa lucidez, esse filtro, esse controle, né, até o fato de nós refletirmos pelo excesso e o vício que temos nas tecnologias, nos celulares. Tem pessoas fissuradas aí em casa, no WhatsApp, no Facebook, né? Procurando e disseminando coisas que nem sabem o que é. Acho que essa é uma reflexão que fica para todos, né, durante vários períodos aí da vida, não só em tempos de coronavírus. Exatamente. Vamos usar do bom senso, né, gente? Se você sabe que aquele vídeo vai assustar alguém, não envia, né? Vamos seguir a dica da Lígia hoje aqui e tentar manter a tranquilidade, a nossa saúde mental, que é o mais importante, ficar tranquilos e torcer para que tudo isso passe
mais rápido possível. Né? Lembrando que ninguém que está aqui agora, né, independente da profissão, ninguém recebeu um manual em como viver em tempos de coronavírus. Nós estamos todos tentando acertar. Então, vamos tentar não julgar e culpabilizar uns aos outros. Tem gente, por exemplo, chamando os microempresários de irresponsáveis. Ah, vocês são irresponsáveis, vocês não fecharam ainda. Tem gente que simplesmente não vê como fechar, porque depende daquela renda. Então, há todo um processo de planejamento, como é que a gente vai fazer, vai reduzir a carga horária, vai trazer aqui alguns atendimentos à distância, mas não é simplesmente eu culpabilizar o outro. Nós, professores, também estamos tentando nos adaptar às videoaulas. Então, pedimos a compreensão, né? É um momento de adaptação, é um momento que a gente está tentando se situar para minimizar os prejuízos. Mas todos precisam colaborar e compreender que é um processo. Exatamente, é um processo, a gente vai aprendendo a cada dia, como muito bem destacou aqui a Lígia, e vamos seguir, minha gente, tranquilos, tentando nos adaptar a tudo isso que vem acontecendo e seguindo aqui o nosso dia a dia, a nossa vida, Sim, né, Lígia? Com paz, com serenidade, com prevenção, mas também com tranquilidade para tomar as medidas certas. Com certeza, minha gente. E nós seguimos aqui, terminando o nosso programa, agradecendo a Lígia mais uma vez prazer. por contribuir tanto aqui com o nosso conteúdo Geração Saúde. Amanhã tem mais, 10h15 nós vamos receber, já estava agendado, como já expliquei, doutora Júlia Freitas, que é cirurgiã torácica, e vai tentar explicar um pouquinho da relação do vírus com essa questão respiratória do pulmão. E a gente vai entender um pouquinho mais em relação a tudo isso. Eu espero você 10h15 ao vivo aqui na telinha da Super TV, mas tem mais informações com Fora de Controle, com a Adriana Mendes e César Alves, logo mais 12h10 e 18h, TS News com Marbene Maia, cobertura completa, trazendo informações principalmente locais, informações que a gente precisa saber do nosso dia a dia aqui na nossa cidade de Mossoró. Eu espero você também acompanhando a nossa programação.